Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta segunda-feira. Vamos dar início à nossa lição de número 5, que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Senhor. O tema desta lição, irmãos, é fruto do Espírito, o eu crucificado. O objetivo geral dessa lição é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. Ok? A leitura bíblica hoje sugerida para nós encontra-se em Romanos capítulo 7, versículo 15 a 19, que nos diz o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto na lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. No tema da leitura de hoje, o apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal. Meus irmãos, sempre pedindo aquele apoio para que vocês compartilhem esse vídeo e convide outras pessoas a participarem conosco durante toda a semana das aulas, dos estudos deste canal, para que assim possamos crescer e a obra de Deus possa alcançar mais e mais vidas em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos. Meus queridos, essa porção da palavra de Deus é uma porção bem conhecida, pois é a porção onde Paulo demonstra o quanto é forte essa batalha entre o pecado e a justiça, entre a nossa natureza pecaminosa e essa nova natureza nascida através do Evangelho. O quanto essa batalha é uma batalha difícil e o quanto essa batalha só dá para vencer com a ajuda do Espírito Santo. De antemão, nós já podemos observar o desperdício de tempo que é as pessoas estarem preocupadas com outras coisas que não com isso, com essa batalha. A verdadeira batalha espiritual é a batalha entre a vontade da carne e a vontade do Espírito. A verdadeira batalha espiritual não é disputada por anjos com espada, demônios com espadas e eles lutando a nosso favor ou contra nós. A verdadeira batalha espiritual é disputada dentro de cada um de nós. Quando a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal, e carnal aqui não tem nada a ver com a nossa carne, tem a ver com os nossos desejos, com a nossa vontade carnal. Quando esses desejos, na maioria das vezes, sobrepõem o desejo espiritual, sobrepõem a consciência espiritual formada através de Jesus Cristo nas nossas vidas, do qual o Espírito Santo está trabalhando, o Espírito Santo está lapidando, desde o dia em que nós levantamos nossas mãos e aceitamos e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Desde então, iniciou-se uma batalha dentro de nós, iniciou-se uma batalha dentro da nossa vida, a qual ocupa ou deveria ocupar a maior parte da nossa vida, a maior parte da nossa preocupação. Nós deveríamos estar preocupados, irmãos, não com conspirações internacionais, nem com teorias conspiracionistas que dizem sobre A, sobre B, sobre planos mirabolantes que vão acontecer e que o anticristo vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Nós deveríamos estar preocupados em que a nossa vida se moldasse cada dia mais na palavra de Deus, cada vez mais orientado pelo Espírito Santo, cada vez mais guiado pela palavra, guiado pelo Espírito Santo. Paulo está falando aqui e vejamos bem quem está falando. Quem está falando não é uma pessoa qualquer. Quem está falando é o apóstolo Paulo, um homem que abandonou a própria vida para servir a Deus, que abriu mão da própria vida para se dedicar à pregação do Evangelho, para se dedicar às almas perdidas,
para ir atrás daqueles que estão perdidos, aos quais devem ser alcançados pela palavra de Deus. Esse homem está dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Quando ele pensava em fazer o bem, o mal já estava à frente. Ele já estava fazendo o mal. Ele já estava realizando o pecado. Quando ele pensava em manifestar a graça de Deus na vida dele, o pecado já havia se manifestado. Irmãos, isso dá um nó na cabeça de muito crente. Porque na cabeça de muito crente, eles não pecam mais. Não existe mais pecado. Eles não pecam mais porque eles não cometem os mesmos erros que os outros cometem. Eles não adulteram, eles não roubam, eles não entram em grandes corrupções. Mas o pecado, ninguém disse que ele seria grande ou que ele seria pequeno. Só é titulado como pecado. E como pecado, não importa o tamanho, importa que é pecado. E importa que cada vez que nós pecamos, é uma batalha que nós perdemos. É uma batalha que nós somos derrotados. O que Paulo nos apresenta aqui, irmãos, nessa leitura, e o comentarista chama a atenção nisso, é que religiosamente nós acabamos nos enganando e acreditando que o mero convívio religioso é suficiente para nós vivermos e sermos levados para a glória do Pai. Quando, na verdade, o que precisa ser é estreitado a amizade cada dia mais com o nosso Deus. O grande problema desse tipo de pensamento, do pensamento do homem que acredita que não peca, do homem que tem uma grande justiça humana em seu coração, do religioso que acredita que já está salvo por causa da sua própria justiça, por causa do que ele é justo. O problema disso é que o dia em que ele pecar, e ele vai pecar, o dia que isso acontecer, ele não conseguirá perdoar-se e não conseguirá permanecer no caminho do Senhor. Isso é muito sério. Por causa disso, por causa dessa falsa compreensão, por causa dessa falta de ensinamento, muitas almas estão afastadas do Senhor. Muitas almas estão retiradas da presença de Deus porque pecaram, porque falharam, porque caíram naquilo que a sua natureza os conduziu. O que mais entristece o coração do pecador é saber que não foi o diabo quem os levou a pecar. Não foi o amigo, não foi a fulana ou o fulano, não foi uma outra pessoa. Foi ele próprio quem foi atrás do pecado. Foi ele próprio quem escolheu o pecado. Foi ele, com os próprios pés, que caminhou em direção ao pecado. E ele não consegue compreender, porque lhe falta o ensinamento, ele não consegue compreender que isso está dentro dele. Que é contra isso que o Espírito está batalhando, que o Espírito Santo, não é o Espírito do homem. O Espírito Santo está batalhando por nossas vidas contra a nossa própria natureza. Porque a nossa natureza, ela ainda é a natureza deixada por Adão, herdado por nós. Essa foi a natureza que nós recebemos. O que aconteceu foi que Cristo se entregou por nossas vidas. Se você tiver a oportunidade de ler todo esse capítulo, você vai observar isso. Que no final Paulo dá graças a Deus por Jesus Cristo. Que mesmo cumprindo ou sendo inserido no pecado, contudo, ele goza da salvação em Cristo Jesus. Porque a salvação em Cristo Jesus leva em conta que a nossa natureza, ela atenta contra as nossas vidas. E esse pecado que ainda habita em nós, esse desejo de pecar, é disso que Paulo está falando. Não é que a obra da carne vai deixar de existir, mas o fruto do Espírito é o caráter de Deus trabalhado na nossa vida. É Deus, é o Espírito Santo moldando as nossas vidas e nos levando a alcançar cada dia mais uma proximidade com Deus. Porque onde abundou o pecado, a graça deve superabundar.
Por muitas das vezes nós vamos achar, ou somos levados a crer, que esse onde abundou o pecado é numa cidade, é numa rua, é num país, é numa casa. Mas a casa onde o pecado abundou foi nessa casa aqui. É nessa casa aqui que o pecado abundou. É nessa casa aqui que o pecado ainda pode dar frutos. E como que vence isso, irmãos? Como que subjuga isso? Champlin, escrevendo em sua enciclopédia, ele diz o seguinte: Paulo desejava que soubéssemos naturalmente que a lei mosaica em nada nos poderia ajudar nesse conflito, conforme tantos estudiosos equivocadamente têm pensado. Pelo contrário, a lei só serve para agravar ainda mais tal conflito. Outros sim, até mesmo crentes em Cristo, a menos que estejam dispostos a combater e a triunfar no Espírito Santo, o que não é nenhuma tarefa fácil, terminará por envolver-se inteiramente numa luta interminável e infrutífera contra o pecado. Ou seja, a lei, o Velho Testamento, por mais que ele tenha sua importância e ele apontou para Cristo, ele não tem poder para nos ajudar nesse sentido. A lei não consegue nos livrar do pecado. O que a lei vai fazer é agravar ainda mais, porque a lei vai mostrar para nós o nosso pecado. E pronto, só isso. Não vai fazer mais nada, porque ela não pode fazer mais nada. É para isso que Jesus veio. E ele ainda continua. E que tal crente negligenciou o cultivo do jardim da fé, e as plantas daninhas cresceram abundantemente nesse jardim, que o jardim tem por intuito produzir. Sem cultivo, coisa alguma na vida cristã chega à fruição, porquanto nenhum progresso espiritual é obtido automaticamente. Ou seja, não é simplesmente aceitei Jesus, sentei no banco da igreja e pronto, né? Agora não preciso fazer mais nada. Ainda permanece o tome sua cruz todo dia. Ainda permanece o negue-se a si mesmo todo dia. Tome sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é encarar essa nossa natureza. É encarar, é ser honesto em saber que o pecado ainda está na nossa vida. Jesus nos deu a porta da salvação. Jesus abriu a porta da salvação para nós. Jesus nos apresentou ao Pai, nos chama de irmão e nós somos filhos de Deus por conta disso, porque recebemos Jesus. Mas o pecado ainda está na nossa vida. O pecado ainda habita em nossos corações. A inveja ainda alcança nossos corações. Ainda somos alvos da ira. Ainda somos alvos da soberba e de tantos outros pecados. Infelizmente, algumas pessoas ou a nossa sociedade decidiu eleger quais são os pecados que devem ser punidos e quais não devemos dar tanta atenção assim. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, aquele que entende o que está vivendo, que alcançou o esclarecimento pela palavra de Deus e pela comunhão com o Espírito Santo, sabe quem é, sabe que se não for a misericórdia de Deus, a sua caminhada seria em vão. E então nós encerramos com isso, irmãos. A partir do versículo 21, Paulo dizendo o seguinte, do capítulo 7 aos Romanos: acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas o Espírito Santo está conosco, está nos ajudando. E nós devemos vigiar nisso. Essa semana nós teremos essa grande oportunidade de estudar sobre o fruto do Espírito. E saber que é Ele quem vai produzir em nós o fruto para que o mundo possa colher algo de bom da nossa parte. O pecado o mundo já está colhendo aí, irmãos. Mas ele precisa colher frutos que o alimente de verdade. Frutos que os leve para a presença de Deus e assim eles possam viver e experimentar o que nós experimentamos. Amém? Que esse dia seja um dia iluminado para você e que você possa alcançar no Senhor a força necessária para continuar essa batalha de pé contra o pecado e avançando na presença de Deus. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz.